Mensagens vazadas do celular de Vorcaro confirma o pagamento para senadores da República em Brasília. Nós vamos trazer isso aqui agora. A PF acabou de vazar as mensagens e documentos que comprovam. Você vai ver aqui autoridades, cabeças ali em Brasília recebendo dinheiro vivo de Daniel Vorcaro. E ainda, a Malu Gaspar, a jornalista do O Globo, resolve trazer outra revelação bombástica de uma intimidade de ministro com Vorcaro. Você vai saber isso aqui agora. O advogado Jeffrey Chechini vai trazer algo realmente assustador, porque o amigo de Vorcaro, que estava preso junto com ele ali na delegacia em Belo Horizonte, se suicidou e agora a verdade vem à tona porque o Jeffrey Chechini vai trazer algo neste caso que ninguém está comentando, mas ele acabou revelando aqui para todo o Brasil. Esse vídeo está sensacional, essas 3 notícias realmente bombásticas, vale o seu like e também que você se inscreva nesse canal. Veja aí, pessoal, pagamentos para deputados, Jeffrey Chechini revelando o que aconteceu com um amigo de Vorcaro que morreu ali na delegacia. E ainda a jornalista Malu Gaspar vai trazer algo aqui sensacional que a mídia toda não está falando. Confira essa matéria e voltamos em seguida. A Polícia Federal, nas investigações que fez e que resultaram na prisão, na nova prisão do Vorcaro, achou uma lista de pagamentos a autoridades no celular do Vorcaro. E por incrível que pareça, essa lista parece que tinha uma eleição de prioridades. O Vorcaro combinava esse antes daquele, aquele antes desse. Eu vou te contar tudo isso agora. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista político. Bom, segundo o portal UOL, a Polícia Federal recuperou nos celulares do Vorcaro provas de que o banqueiro organizava uma espécie de lista de pagamentos, uma espécie de fila de quem pagar primeiro e quem pagar depois. Segundo o que as apurações da Polícia Federal, quem tinha mais intimidade com o Vorcaro ficava para o final da fila. Dizia o Vorcaro: esse é de casa. Esse ele se sente em casa, podemos pagar depois. Olha só como a coisa era. E quem ele não tinha tanta intimidade, quem não era de casa, ia para o início da fila. Nós sabemos muito bem que o ministro Moraes, ou melhor, a esposa do ministro Moraes era um desses que estavam nessa fila. E a ordem para a esposa do Moraes é pague logo, pague na hora o pagamento da esposa do ministro Moraes. Então ele não era tão de casa. Imagina o que era alguém de casa se a esposa do Moraes recebia no início da fila, porque não era de casa, e o Moraes ia com ele para um bunker na casa dele fumar charuto e tomar vinho. Imagina o que ele não fazia com quem era de casa, né? A gente viu revelado até ontem em algumas informações que o ministro Moraes chegou a interagir com o Vorcaro e sua mulher de pijama. Imagina se esse não era de casa, quem era o de casa? O que o Vorcaro não fazia com quem era de casa. Para vocês terem uma ideia de como funcionava essa lista, tem aqui uma mensagem que foi revelada pelo portal UOL e que vem da Polícia Federal, dizendo o Vorcaro para o seu operador, o Fabiano Zettel. Ele diz o seguinte: Fabiano Zettel diz a Vorcaro: Bellini cobrando, paga? Pergunta o Zettel. A resposta do Daniel Vorcaro foi: claro, era isso. O Bellini era servidor de carreira do Banco Central e ocupava um posto de chefia na área de fiscalização bancária. E, segundo a Polícia Federal, estava na lista de pagamentos do Master. Bom, o fato é o seguinte, meus caros: a Polícia Federal e o Ministério Público precisam revelar quais são esses nomes, quais são esses congressistas. A informação é que dessas autoridades tem muito congressista, desses congressistas a maior parte é do Senado, e esses nomes precisam vir à tona, precisam ser explicitados o quanto antes, e precisa o Ministério Público e a Polícia Federal fazerem o suficiente para que um inquérito agora seja aberto para apurar não apenas o que fez o Vorcaro, mas apurar essas pessoas que orbitavam em torno do Vorcaro. É necessário que abra-se um inquérito para apurar quem recebia do Vorcaro, porque quem recebeu propina, recebeu suborno e também, portanto, a maior parte das pessoas que recebeu suborno, propina, e essa é a linha de investigação da Polícia Federal, e essas pessoas precisam ser investigadas. Nós precisamos dos nomes
nomes e nós precisamos saber o que cada um fez com esse dinheiro e o que cada um deixou de fazer. Cada autoridade, senador, congressista, não importa quem, o que cada uma dessas pessoas deixou de fazer de interesse público em nome do salário que a gente paga a eles para favorecer o Vorcaro. Então, com essa informação, é necessário, como eu mencionei, que a gente investigue a corrupção feita pelo Vorcaro, a corrupção passiva, suborno, propina a partir do Banco Master. Há provas já suficientes e essa lista de pagamentos é exatamente essa prova para que a gente faça essa investigação. Quem mais será que vai aparecer nessa lista? Quais serão os nomes? Bom, a gente está muito próximo de saber. Eu tenho um bastidor para dar para vocês aqui. Eu não vou poupar mais as informações. Chega de passar pano e de poupar informações. Tem uma coisa que ninguém está falando sobre esse sicário. Esse sicário não era o líder do grupo de intimidação do Vorcaro, não. Esse Mourão, né? Ele não era líder desse grupo de intimidação e monitoramento. Há uma informação que é muito importante, que eu não vi ninguém falar ainda, que é esse ponto aqui. Existe um indivíduo, esse sim, liderança desse grupo de monitoramento e intimidação do Vorcaro, de nome Marilson Roseno da Silva. Esse cara era um policial federal aposentado em 2014 da Polícia Federal, que foi preso nessa operação, junto com o Vorcaro, o cunhado do Vorcaro e esse Mourão, que era o sicário. Diz as investigações que esse policial federal, ele utilizava, olha isso, ele utilizava de sua influência e amizade na Polícia Federal para monitorar autoridades, para ter informações privilegiadas, e ele era o líder desse grupo de intimidação. Adivinhem vocês onde ele estava preso? Na Superintendência da Polícia Federal, junto com esse que se suicidou. Então esse policial federal estava preso junto com o tal do sicário que tentou se matar na sede da Polícia Federal. Ninguém está falando disso. Agora, vai ser muito fácil descobrir o que aconteceu, porque provavelmente tenha câmeras. Qualquer delegacia de polícia de bairro tem câmera nas celas. Qualquer delegacia da Polícia Civil, batalhões da Polícia Militar tem câmeras. O meu cliente, o Coronel Azevedo, conhecido como Kid Preto, ele dorme e acorda com uma câmera em cima da cama filmando ele. Então, provavelmente, a Polícia Federal tenha uma filmagem desse tal sicário tentando se matar, porque tentando se matar, as notícias são ainda de morre, não morre, não se sabe, mas é importante deixar claro, as pessoas estão discutindo, tá vivo ou tá morto? Se a morte é cerebral, ele morreu. Por direito, se declara a morte quando a morte ela é cerebral. Então, é um indivíduo que já morreu. Então, essa informação, ela chama muito a atenção, porque esse tal sicário estava preso junto com esse ex-policial federal, tido como líder desse grupo que o sicário fazia parte, de monitorar e intimidar pessoas. Você acha mesmo, Carlinha, que um cara cujo apelido é sicário, o cara é matador de aluguel, você acha que um cara desse no primeiro dia preso ele vai se matar? Esse cara é mentalmente forte. Não, e sem conseguir ainda, né? Entendeu? Sem conseguir. Foi só uma tentativa. Nunca que um cara desse vai tentar se matar, Anne. O cara é um matador de aluguel, é um cara mentalmente forte, é um cara sangue frio, é um cara perigoso. Esse cara vai ficar dentro da cadeia. Olha só qual que é o jogo de um bandido. O bandido, quando ele é preso, tudo que ele quer é que aquele que o contratou sustente sua família, pague suas contas. Eu tô preso. Agora o que eu preciso? Eu preciso sustentar minha família. Ele tá preso junto com o Vorcaro ali, sabe o que ele faz o dia inteiro? Ele extorque o dia inteiro o Vorcaro. No mundo do crime é assim. Sempre que esses caras são presos, sou advogado criminalista, eu conheço esse mundo real. É assim que funciona. Esse cara, preso com o Vorcaro,
ele ia tirar até as cuecas do Vorcaro com extorsão dentro da prisão. Essa é a realidade. Esse cara não ia se matar, ele ia limpar o Vorcaro com extorsão dentro da prisão. Essa é a realidade. E agora você vai ver aqui, a jornalista Malu Gaspar, ela fez ali uma matéria e ela vai explicar, olha os detalhes que ela vai colocar aqui, pessoal, que ninguém tem esse tipo de informação. Aliás, eu acho um tanto interessante, por que a Malu Gaspar tem essa informação que ela vai trazer aqui e a gente não vê o que ela está falando em lugar nenhum? Como que ela tem essas informações privilegiadas? Confira aí o que ela vai trazer e voltamos em seguida. Milton, Cássia, a gente trabalhou bastante ontem, tá? Para poder entender e destrinchar e, como você falou, hierarquizar tudo que aconteceu aí, tudo que a gente descobriu com essa operação de ontem, da terceira fase da Operação Compliance Zero, né? Você tem, por um lado, um esquema de intimidação de concorrentes, de funcionários, de adversários, de jornalistas, como a gente viu esse caso escabroso da ameaça ao nosso colega Lauro Jardim, mas você também tem um ramo de corrupção com funcionários do Banco Central, que é uma coisa bastante séria e impressionante. A gente sabe que o Banco Central nunca tinha tido um caso assim, dessa forma, então realmente espanta, porque é uma instituição que vinha sendo preservada desse tipo de lama ultimamente. A gente tem acessos ilegais com hackeamento de sistemas sigilosos da Polícia Federal, do Banco Central, da Procuradoria-Geral da República, até do FBI, e a gente tem ainda um ramo pouco explorado de altas autoridades que vão certamente surgir nesse caldo aí como possibilitadores dessa ação do Vorcaro, né? Então, o que eu acho importante a gente... e tem também os jornalistas pagos pelo Vorcaro para divulgar notícias do interesse dele. A gente falou muito há um tempo atrás aqui sobre o esquema de influenciadores, que também é citado pelo ministro André Mendonça, mas tem muita gente que difundiu notícias a favor do Vorcaro e ataques ao jornalismo profissional, que hoje a gente sabe que eram pagas, estavam no bolso do Daniel Vorcaro. Então, tudo isso forma um caldo, Milton, que eu classifico como mafioso mesmo, né? As máfias, elas têm braços e elas pagam gente e elas se infiltram e tomam conta do Estado para poder continuar cometendo crimes. No geral, foi isso que a gente viu. A gente viu o Daniel Vorcaro agindo como um grande mafioso contra o Estado, contra a mídia profissional, contra qualquer um que se interpusesse no caminho dele. Né, mafiosos agem assim. E aí, assim, para detalhar um pouco com as novidades que a gente está dando hoje no blog, foram várias matérias, a gente trabalhou muito para poder entregar o máximo que a gente conseguisse de clareza para quem está olhando para esse cenário falando entre surpreso e perdido, né? Não consegue entender direito. Então, se nosso ouvinte quiser entender mais, vai lá o blog no site do Globo, tem muita matéria lá, mas eu acho que tem dois destaques importantes para as pessoas entenderem não só as novidades, mas como que o Vorcaro operava. Então, primeiro como que ele invadiu os sistemas da Polícia Federal e da PGR, do Ministério Público, e com isso ficou sabendo das investigações que o atingiam. Ele tinha uma das pessoas que foi presa ontem, um ex-escrivão da polícia, de sobrenome Rosendo, não estou me lembrando o primeiro nome dele agora, era um ex-escrivão da polícia, que comprou senhas, funcionou como intermediário para comprar senhas de acesso, senhas exclusivas, privilegiadas de acesso aos sistemas da Polícia Federal, e com isso ele descobriu que havia um inquérito sigiloso sobre as fraudes nas carteiras de crédito vendidas ao BRB. O que eles fizeram com isso? E aí, só um parênteses, o policial federal aposentado era o Marilson Roseno da Silva. Exatamente, eu não lembrava o primeiro nome dele. Cássia, obrigada. O acesso à Polícia Federal foi feito assim e serviu para ele saber que tinha um inquérito contra ele. O acesso à PGR foi feito a partir de um esquema chamado spear phishing. Você envia por e-mail aleatórios a servidores que têm e-mails
na página do Ministério Público, e-mails conhecidos, você envia e-mails de troca de senha, com telas que vão cair diretamente num software da quadrilha, né, em que o cara não percebe que está se trocando, que aquilo é fake, é tudo feito para não deixar rastro. Aí o servidor entra lá, troca sua senha, fornece uma senha, e a partir daí também o Vorcaro acessou 2 procedimentos sigilosos do Ministério Público sobre o Banco Master, também em relação às fraudes nas carteiras vendidas para o BRB. Aí o que ele fez com isso, Milton, Cássia? Ele descobriu que o inquérito estava na Vara Federal de Brasília, e só que para poder entrar com uma petição, um processo para tentar interromper a prisão dele, que era iminente, ele plantou mesmo num site de notícias essa informação, um site de notícias que, segundo a Polícia Federal, recebia dinheiro do Vorcaro. Eles botam ali prints com o dono do site, que é o Diego Scosteg, cobrando pagamentos ao Vorcaro. E aí, essa notícia é publicada, de posse da notícia, eles falam: olha, juiz, fiquei sabendo que meu inquérito está aí, quero dizer que não precisa me prender, que eu estou à disposição. Isso chamou a atenção da Polícia Federal, como eles tinham ficado sabendo desse caso. Havia todo um movimento ali do Vorcaro de fazer uma reunião urgente com o Banco Central, com com os 2 chefes de supervisão que ele pagava também, né? E aí ele disse: vou viajar para Dubai, e saiu às pressas num movimento que a Polícia Federal entende como uma tentativa de fuga, tá? Isso ainda está por ser 100% comprovado, mas os indícios são realmente muito fortes. E aí tem um outro ponto que eu acho importante, já que a gente está falando em altas autoridades, que emerge dos diálogos do Vorcaro com o tal do sicário, que era quem pagava essa gente toda, quem resolvia, né, operacionalizava todo esse método, que é uma mensagem trocada com ele sobre o pagamento a outro site de notícias, que é o Diário do Centro do Mundo, que fez realmente muitos ataques ao jornalismo profissional, depois que foram publicadas as informações do Alexandre de Moraes, mas que naquele momento estava em negociação com o Vorcaro para uma, entre aspas, parceria. O Vorcaro ofereceu 50 mil reais para o site não falar mal dele, para não falar nada negativo sobre o Master. Aí o sicário diz que o site pediu o dobro, e enquanto eles estão ali naquela negociação, não sabe se vai fechar ou não vai fechar, o site dá uma notícia que o Vorcaro não gosta sobre o Master. E aí o Vorcaro diz uma coisa muito sintomática que me chamou a atenção quando a gente teve acesso ao material sigiloso da Polícia Federal. Dessa vez não hackeei ninguém, tá, gente? Foi por fonte mesmo, trabalho de jornalista raiz, normal, mas aí está lá na representação, nos diálogos descritos pela Polícia Federal, que o Vorcaro fica bravo, não gosta da publicação da matéria, e fala que esses caras não são sérios e que ele vai botar os caras no processo das fake news. Vou botar no processo das fake news. Vou fechar esse site, ele fala para o sicário. Como se ele fosse dono do processo das fake news, que, afinal de contas, é comandado por quem? Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, ministro, cuja mulher fez um contrato com Daniel Vorcaro de 130 milhões de reais para prestar serviços que até hoje a gente não sabe exatamente quais são. Então, Milton, quando a gente começa a olhar o quadro geral dessa dinâmica mafiosa e corrupta do Daniel Vorcaro, o que a gente entende? Que ele tinha motivos para achar que podia mandar em todo mundo, passar por cima da lei, quebrar dente de jornalista, moer funcionário e botar site de notícia no inquérito das fake news. Eu achei que esse inquérito das fake news era um inquérito comandado pelo Supremo Tribunal Federal, que por muito tempo se disse que serviu para salvar a democracia. Está parecendo que não era exatamente isso. Há 7 anos aberto, designado de ofício, sem sorteio, o relator Alexandre de Moraes, movido em sigilo. Cada hora ele serve para uma coisa e, ultimamente, serviu para tentar apurar como se deram vazamentos de informações de declaração de imposto de renda
de parentes dos ministros do Supremo, e a gente descobriu que eram a própria Viviane de Moraes e um filho do ministro Luiz Fux. Agora, só para concluir, Cássia, Milton, esses vazamentos que a gente acompanhou aí dessas declarações, que eu até mostrei no Globo, que as declarações foram vendidas por um vigilante da Receita e mais um atendente terceirizado por R$250, olhando esse esquema do Vorcaro, hackeamento, compra de senha, tudo isso, que compra de jornalista, compra de funcionário do BC, a gente olha para esse esquema que o Fake News estava investigando e percebe que era fichinha, né? Tinha uma coisa muito mais grave acontecendo, né, muito mais ameaçadora à democracia e às instituições, bem do lado do ministro Alexandre de Moraes. Vazam mensagens com o Vorcaro que expõe um encontro secreto com Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, gente, aparece pela primeira vez nas mensagens do celular do Daniel Vorcaro. E não é menção de terceiros, não. É o próprio Vorcaro. É ele relatando encontro com Moraes, fazendo videochamada com Moraes com ele. Isso é gigantesco. Mas saiu ainda mais coisas sobre o Moraes e a esposa com o Vorcaro que eu vou contar para você agora. O Tássio Lohan, ele revelou no Metrópolis o seguinte, olha aqui comigo. Em mensagem, Vorcaro relata encontro com Alexandre de Moraes. Como assim, Deltan? Olha aqui comigo. Uma das menções a Alexandre de Moraes ocorreu às 17 horas e 22 minutos do dia 19 de abril de 2025. Na ocasião, Vorcaro encaminha a seguinte mensagem. Tô indo encontrar Alexandre de Moraes aqui perto de casa. Em seguida, a Marta Graeff diz para ele, como assim, amor? Ele tá em Campos? Ou foi para te ver? Vorcaro então responde, ele tá passando feriado. A segunda menção ocorre 10 dias depois. Vorcaro afirma, às 22 horas e 48 minutos do dia 29/4, a então noiva que, tô aqui na nossa casa, e faz uma ligação de vídeo com a mulher. A chamada dura 2 minutos. Após o fim da ligação, Marta pergunta, quem era o primeiro cara? Vorcaro responde, Alexandre de Moraes. Morri, prossegue Marta. Ele gostou da casa, amor? Tá muito mais astral. Vorcaro completa. Sim, falou que é bem melhor. E ele adorava apartamento. Por fim, a então noiva brinca. Falou pra te agradar. Que vergonha, eu tava de pijama. Pijama. Quanta intimidade, hein, ministro Alexandre de Moraes? Fazendo ligação de vídeo com a esposa do Vorcaro de pijama. É coisa de amigo do peito mesmo, não é? Para não falar outra coisa. Gente, até agora, as conexões entre Moraes e o Vorcaro eram um contrato de 129 milhões de reais à esposa, visitas à mansão do Vorcaro para charutos e vinhos, tudo revelado pela imprensa. Mas, agora, nós temos Vorcaro confirmando o encontro em mensagens privadas. Isso é prova direta da relação entre os dois, que se soma ao supercontrato, o que levanta mais uma vez a questão. Será que o contrato era real ou era uma simulação? Da mesma forma como era uma simulação o contrato para pagar propina para funcionário do Banco Central, hein? E tem mais. Olha aqui essa outra notícia do Paulo Capelli no Metrópolis. Planilha aponta Moraes, esposa e Toffoli em mesa do Banco Master. Segundo a reportagem, uma planilha mostra que Alexandre de Moraes, sua esposa Viviane Barsi de Moraes e Dias Toffoli sentaram todos juntos na mesa do Banco Master em um evento em Nova York. Então nós temos mensagens confirmando o encontro, planilha mostrando a presença de Moraes, esposa e Toffoli na mesa do Banco Master em Nova York e todos aqueles contratos, pagamentos, não só aí da esposa do Moraes com o Master, mas também do próprio resort Itaiaia. E aí a pergunta que fica é, sobre o que o Moraes e o Vorcaro conversaram em todos esses encontros, hein? Por que se encontraram? Será que eram só amigos do peito? Ou tem alguma coisa a mais? Moraes sabia da organização criminosa do Vorcaro? E o Toffoli, hein? Por que o Toffoli estava na mesa do Banco Master junto com Moraes e a esposa do Moraes? Todos amigos do Vorcaro, todos na mesa da instituição financeira envolvida no maior escândalo do Brasil? Isso precisa ser investigado. Moraes e Toffoli precisam explicar essas conexões aí pessoais, mas pior do que isso, os relacionamentos financeiros,
os pagamentos, especialmente a desconexão entre pagamento e causas. Não podem simplesmente ignorar e seguir aí julgando como se nada tivesse acontecido, como se tivessem reputação ilibada, um requisito para a pessoa ser ministro do Supremo. Me conta aí nos comentários então, você acha que vão surgir mais mensagens comprometedoras do Moraes e Vorcaro? Gente, passou da hora de o Brasil dizer chega a essa pouca vergonha. Acorda, Brasil! Pois é, pessoal, olha que coisa mais macabra, né? Primeiro descobriram ali o envolvimento do Vorcaro com o ministro do Supremo, envolvendo um resort, envolvendo também o filho do Lula, com o careca do INSS, toda essa confusão. Só isso já era de cair metade da República. Agora, a coisa vai ficando mais séria, porque descobriu-se nessa semana, então, o tal do grupo do WhatsApp aí, com milicianos que queriam, na verdade, oprimir e fazer pressão ali, fazer uma chantagem em cima de jornalistas para eles não falarem a verdade. E tem ali no meio desses milicianos ali pessoas ali de calibre grosso, pessoas ali altamente perigosas. Agora, o Daniel Vorcaro foi preso e aí no seu celular, ali nos seus documentos, foram achadas mensagens informando pagamentos grossos ali, pagamentos altos para autoridades em Brasília, incluindo senadores, parlamentares e mais, mensagens reveladas também de um encontro secreto de Moraes com o Daniel Vorcaro. E aí a Malu Gaspar trazendo essas informações aqui, que só ela tem. O que eu acho muito interessante é como que a Malu Gaspar consegue essas informações. A verdade, pessoal, que a gente estava achando que se tratava somente de um rombo financeiro no Brasil, que se tratava de mais uma daquelas pedaladas ali, né, das autoridades em Brasília, envolvendo o executivo, envolvendo os parlamentares, só que não. A coisa é muito mais séria, está envolvendo aí, tem pessoas que eram pagas para poder eliminar outras pessoas, né? Eram pagas para poder fazer pressão em cima de jornalistas. Então, o negócio é muito maior do que nós pensamos. Inclusive, igual a Malu Gaspar acabou de falar sobre isso, sobre influencers, jornalistas que eram pagos também para poder acobertar toda a situação. Então, existe todo um sistema, todo um complô desse banqueiro Vorcaro, que daqui a pouco você vai descobrir que tem outros bancos maiores do que o Banco Master envolvidos nisso tudo. E aí, pessoal, é coisa para metade da República vir ao chão. Porque realmente você vai puxando o fio da meada, vai achando mais coisas. E me parece que esse Banco Master é só a ponta do iceberg. E que tudo seja revelado. Tomara que tudo seja mostrado, desnudado nesse país. Aliás, agora, né, quem está na relatoria desse caso aí é o próprio André Mendonça, né? Ministro André Mendonça, que está lá na Alemanha, e de lá ele mandou prender o Vorcaro, que, na minha opinião, não deveria ter sido solto da primeira vez que ele foi preso. Enquanto o Jair Bolsonaro, que não fez nada, está preso, o Vorcaro estava solto. Agora está preso. Inclusive, ele está sendo transferido para São Paulo, né? Vai ficar na superintendência ali da Polícia Federal em São Paulo, porque eles estão com medo de acontecer alguma coisa com ele ali em Belo Horizonte, assim como aconteceu com esse comparsa dele aí que acabou perdendo a vida. Só que o que eu queria trazer é o seguinte, pessoal, olha só diante do que nós estamos que pode acontecer a qualquer momento. O ministro André Mendonça não é um ministro qualquer, não é um juiz qualquer, um togado, como os outros que estão ali em Brasília, e você vai entender agora a grande reviravolta que tudo isso pode acontecer e beneficiar o Brasil. Isso é uma ótima notícia. Preste atenção, o André Mendonça, quando ainda nem era juiz, quando ainda não era ministro, não era juiz, não era nada, ninguém o conhecia. Na verdade, o Bolsonaro não era nem presidente, nós estamos falando de 10 anos atrás, 15 anos atrás. O André Mendonça, você sabe, ele é evangélico, cristão, ele recebeu uma profecia, uma palavra, né, vinda da parte de Deus para ele lá atrás, há 10, 15 anos atrás, de que ele seria o responsável por fazer uma grande mudança no Brasil. Ele seria usado para fazer uma grande mudança, iria mudar os rumos dessa nação. Se você procurar aí no YouTube, no Google, você vai achar uma profecia, uma palavra que foi entregue para ele, de que ele
seria usado para poder mudar os rumos dessa nação. E lá atrás, é claro, talvez ele até duvidou, né? Pensou, poxa, mas eu não tenho influência, eu não sou poderoso, não sou famoso. Só que o tempo vai passando, daqui a pouco ele conhece Jair Bolsonaro, Bolsonaro se torna presidente e Bolsonaro vai e o indica para ser o ministro do STF ali em Brasília. E ele fica ali na calada durante o tempo que Jair Bolsonaro foi presidente. Pouco se ouviu falar de André Mendonça. Depois, Bolsonaro perde as eleições, vem o Lula, e aí ele começa a agir, começa a fazer uma coisa que outra, que inclusive ele se contrapôs ali ao Moraes. Daqui a pouco vem um julgamento de Jair Bolsonaro, ele também apareceu fazendo aquele debate ali com o Dias Toffoli, vocês se lembram disso? E agora, uma mera coincidência do destino, será? Cai a relatoria do Banco Master nas mãos do André Mendonça. E é por isso que eu estou citando essa história aqui, esse caso, de que pode sim o futuro do Brasil ser alterado através das mãos do André Mendonça. O que você acha disso? Coloque aqui nos comentários. Né? Eu sei que tem muitas pessoas que nos assistem aqui que são cristãos, evangélicos, protestantes, até católicos, espíritas, e que acreditam sim que a mão de Deus pode mudar esse país. Se você acredita, dá um like nesse vídeo, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, pessoal, para você ver outras matérias como essa. As coisas estão acontecendo, a PF está trabalhando, e eu acredito que ainda este ano nós vamos ter outras notícias boas e as podridões aí vão aparecendo, e isso é bom que aconteça, sabe para quê? Para que possa haver uma faxina geral no Brasil. E quem sabe em pouco tempo a gente possa estar vivendo num outro país. Vamos ficando por aqui e até a próxima.